Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje discute sobre saúde e vamos falar sobre o tratamento e prevenção à doença que é a dor de cabeça de qualquer gestor público em saúde. O câncer, hoje no Acre, é responsável por mais de 60% dos TFDs, os tratamentos fora do domicílio. É, portanto, uma doença que custa muito caro aos cofres oficiais. E quem vem aqui nos explicar os investimentos do poder público para tratar e prevenir o câncer no Acre é o Dr. Denis Fujimoto. Ele é um dos pensadores do Centro de Alta Complexidade em Oncologia, o CACOM. Boa noite, Dr. Denis. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Dan. Dr. Denis, como é que está essa realidade entre TFDs, câncer e custos aqui no estado do Acre? Como você falou, o câncer ainda lidera aí o ranking, né, dos pacientes que viajam para fora do estado, até porque até então nós não temos ainda um tratamento de forma completa para os pacientes com câncer. Dizer que não tem tratamento, de uma certa forma, não está muito correto, porque hoje já se opera muito casos de câncer de estômago, câncer de intestino, né? Então a parte cirúrgica ainda já em muitas coisas já é feita aqui no estado. Mas, logicamente, quando se fala em câncer, você precisa de outros serviços especializados, como a quimioterapia e a radioterapia, e que agora, né, com o projeto aí do CACOM, que já está quase em fase final, já vamos poder estar contando com esses serviços de quimioterapia e radioterapia. Dr. Denis, só para a gente entender um pouco mais dessa doença que é o câncer, ele sempre existiu na história do homem, ou dos animais, o câncer, ele sempre existiu ou ele foi uma doença criada, que apareceu como, por exemplo, a AIDS, por exemplo? Existem vários tipos de câncer que são realmente naturais ao homem, né? E eles aparecem independentemente do indivíduo estar fazendo alguma coisa ou não, ou o câncer está relacionado a algum fato extrínseco, quer dizer, uma coisa que a pessoa faz na sua atividade diária que aumenta o risco de câncer. Então, por exemplo, o câncer de mama, em algumas mulheres, ela tem caráter hereditário. Né? Cerca de 5% dos casos de câncer no mundo passa de pai para são genéticos. Todas as mulheres de uma mesma família têm um risco aumentado de câncer. Tem alguns tipos de câncer, por exemplo, a leucemia, ela não tem nada, nenhum fator predisponente, nenhum fator de risco. Ela vai aparecer independentemente da pessoa. O fato de ter anemia, o fato de ter alguma coisa, não aumenta o risco da pessoa de ter leucemia. Ela vai aparecer porque em decorrência de alguma mutação genética que o indivíduo vai ter ao longo da sua vida. Só para você ter uma ideia, se calcula em torno de 40 mutações genéticas por dia. A maioria dessas mutações genéticas que ocorrem no nosso organismo não são viáveis, elas são células inviáveis e acabam por si só morrendo. Mas pode ter um risco de uma dessas células se tornar viável e essa célula ter características de uma célula cancerosa e o nosso sistema imunológico não reconhecer essa célula cancerosa como uma célula estranha e permitir que ocorra o crescimento e aí aparecer as doenças. Dr. Denis, o senhor está falando, desculpa me interromper, que no nosso organismo, diariamente, há 40 tipos diferentes de divisões celulares, é isso? Não, existem muitas divisões celulares ao dia, né? Até o teu cabelo cresce todo dia, os glóbulos vermelhos são fabricados diariamente, as células da nossa mucosa, tanto dos lábios, do estômago, da boca, diariamente elas são renovadas. Né? A nossa pele também é constantemente renovada. Então, essas áreas, né? Então, por exemplo, a mucosa oral, a mucosa gastrointestinal, pele, são áreas suscetíveis a câncer, né? Então, tanto que um dos casos de câncer mais frequentes no Brasil como um todo é o câncer de pele. Isoladamente, ele é o câncer mais frequente em todo o estado. Só no Acre é previsto por ano quase 300 casos só de câncer de pele. O senhor está falando que em alguns casos ela se divide e o organismo não reconhece ali um organismo estranho. Isso, então não precisa defender. Exatamente. Nessa divisão, no crescimento, para poder estar substituindo as células velhas, ela é feita sempre novas. Em cada vez que isso acontece, pode ocorrer um erro de fabricação, vamos dizer assim, né? E esse erro de fabricação é o que nós podemos chamar de mutação genética. A informação que o código genético vai passar para a nova célula, ela pode sofrer alterações.
E aí nessa mutação genética, a maioria das vezes a célula não é viável, mas ela pode se tornar viável, se transformar com características de célula cancerosa e ainda tem que passar pelo nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico ainda pode ser que não reconheça aquela célula como estranha e vai deixar permitir crescer. Então, na verdade, para se ter câncer, não é uma coisa tão fácil assim para se ter câncer. Né? Não é, tanto que o câncer hereditário não é uma coisa tão frequente. O que está muito relacionado ao aparecimento de câncer é de outros fatores em que o indivíduo possa fazer ao longo da sua vida e permitir que este risco aumente. Então, por exemplo, atividades que aumentem a mutação genética. Quais são coisas assim que fazem? A exposição à irradiação. Mas que tipo de irradiação? Um raio-x ali, outro dia eu fiz 10 raios-x, será que isso vai me afetar? Não, com certeza não. São irradiações mais profundas, mais importantes, como explosões atômicas, essas coisas todas. Tanto que no Japão, durante muitos anos, em decorrência das 2 bombas atômicas que ocorreram lá, até hoje a população tem um aumento de leucemias e outros tipos de câncer em decorrência disso. Mas o cigarro, mas isso é coisa mais simples, o cigarro aumenta o erro da célula cometer um erro, então aumenta a chance de promover novas mutações genéticas, aumentando o risco então de aparecer uma célula em que desenvolva câncer. Aí você vai perguntar, bom, Denis, você falou que o nosso sistema imunológico pode não reconhecer, exatamente. Então, se o meu sistema imunológico estiver comprometido, eu tenho risco aumentado de câncer? Tem. Então, pacientes com AIDS têm um aumento de câncer, né, o sarcoma de Kaposi e outros tipos de câncer. Pacientes que estão tomando medicamentos que diminuem a imunidade durante muito tempo, um tempo prolongado, pode ter um aumento de câncer. E outra coisa que também se sabe, que pacientes que foram submetidos a tratamento para câncer, curou aquele câncer primário, mas tem um risco aumentado para desenvolver outros tipos de câncer. Então, depois do tratamento do câncer, é importante que o paciente continue com o tratamento e acompanhamento para aí começar a trabalhar com a questão da promoção e prevenção para evitar ou detectar de forma precoce outros tipos de câncer. Doutor Denis, só para terminar essa parte mais conceitual, pelo que o senhor está falando aí, então, à parte esse aspecto sedentário do nosso cotidiano, enquanto existir o homem, então, há a possibilidade de existir câncer. Com certeza. Tanto que a projeção é que ele no futuro se torne a doença mais frequente a nível mundial. E o que o poder público, já passando mais para o aspecto mais prático, o senhor falou a respeito do CACOM, que é o Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Que esforços foram feitos para que hoje tivéssemos aqui em fase de conclusão um hospital, eu posso chamar de Hospital do Câncer do Acre para ficar mais fácil? Fica mais fácil para entender. Que tipo de trabalho vai ser desenvolvido no CACOM? E nos municípios existe a possibilidade de ter centros assim menos sofisticados, mas que também trabalhem com esse tipo de doença? Exatamente. Eu acho que o câncer, o mais importante no câncer é fazer o diagnóstico precoce e fazer com que a população entenda que ela tem como ajudar a evitar e diminuir o risco dela desenvolver um câncer. Então, e a saúde hoje no Brasil, através do Sistema Único de Saúde, ele é organizado para se dar o atendimento às 3 formas. A primeira forma é evitar que o paciente tenha câncer. Então eu vou ter que levar o quê? Informação, que é exatamente o que nós estamos fazendo, levando informação à população para que as pessoas entendam que o câncer pode ser prevenível. Tem coisas que no dia a dia ele está fazendo e que ele pode deixar de fazer para diminuir o risco dele de ter câncer. Então a informação é uma coisa importante e aí os centros de saúde têm esse papel importante dentro da sua comunidade de estar divulgando isso, levando essa informação. E dá para fazer exames simples, como o Papa Nicolau, né? Permitir a coleta do Papa Nicolau, o exame clínico das mamas. E aí, numa segunda etapa, fazer diagnóstico, né? Permitir que o diagnóstico seja feito. Então, melhorar o diagnóstico de câncer de mama através da melhora do nosso sistema de atendimento para mamografia, ultrassom de mama, fazer colposcopia, que é o exame do colo de útero, das lesões do colo de útero, e a colposcopia, além de diagnosticar, se ele tiver o aparelhinho da cirurgia de alta frequência, que é tipo de uma queimadura que se faz lá no tratamento à base de cirurgia elétrica, ele pode tratar a lesão na hora que ele está vendo. Eu estou vendo ali uma lesão com suspeita de câncer, alta suspeita de câncer, ele já
trata. Tem aqui um vírus, o papilomavírus, ele já pode tratar de imediato. E esse é um serviço para câncer que dá para a gente dividir e fazer com que outros municípios, outros centros de saúde ou outros hospitais possam oferecer à população, não precisando necessariamente ter que vir aqui ao nosso CACOM para se tratar. Doutor Denis, uma mulher que não tem um histórico na família de câncer, a partir de que idade que ela precisa começar a ter mais atenção a questões ligadas à mama, ao útero? No caso do câncer de mama, a partir dos 40 a 59 anos, pelo menos, é fazer um exame clínico anual, né, e depois fazer a mamografia a cada 2 anos. E no caso de mulheres, a partir dos 25 anos, é obrigatório ela fazer todo ano pelo menos um Papa Nicolau, ou também após o início da primeira atividade sexual, porque o câncer de colo de útero está muito relacionado com a atividade sexual, e não só com a quantidade, mas também com a qualidade. Ou seja, as pessoas que não utilizam os preservativos correm o risco de ter uma doença contagiosa, né, como infecto contagioso como o papilomavírus, e aí a mulher tem um risco aumentado de câncer. Doutor Denis, em relação ao CACOM, que fatores explicam a construção de um centro de alta complexidade aqui no Acre, somente agora? Não deveria ter sido feito antes? Por quê? Que fatores que explicam a existência dele agora? O Ministério da Saúde, né, o Sistema Único de Saúde, desde que ele foi criado, né, em 80, ele vem passando ao longo dos anos, por uma maturidade. Se diz muito que o SUS é um ótimo sistema. Ele é um ótimo sistema. O duro era colocar o que se tinha no SUS dentro das práticas hoje da medicina brasileira, dentro dos seus problemas, dos seus vícios, dos seus viés. Então, isso é uma coisa que, ao longo do tempo, isso vinha sendo implantado de forma paulatina. E aí se utilizava parâmetros para poder implantar um serviço ou não. Um dos parâmetros que se utilizava muito é a base populacional, ou seja, pacientes acima de 1 milhão de habitantes tinha que ter tal coisa. Então, no caso do CACOM no Acre, ele só teria condições de ter um CACOM se tivesse acima de 1,5 milhão de habitantes. Mas ao longo desse tempo, né, e com o trabalho de muita gente envolvida na área da saúde, se percebeu que não adiantava nada, ou vou ter que esperar até o Acre chegar com 1,5 milhão de habitantes, quantos pacientes sofreriam com a questão do câncer. Então se entendeu de forma diferente hoje, e o próprio Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional do Câncer, começou a perceber essa diferença e começou a implantar serviços como o CACOM aqui no nosso estado, que não atingiu essa base populacional considerada mínima. E se percebeu que isso é um investimento mais importante a fazer do que, como eu costumo dizer, o INCA começou com HC1, aí foi HC2, HC3, HC4, e eles perceberam que não estavam dando conta, e os pacientes, quando chegavam lá, chegavam numa fase muito avançada. Então, é interessante descentralizar, desconcentrar o atendimento, e aí se permitiu, então, a criação, esse entendimento novo, essa nova política, essa nova mudança, se permitiu que a forma mais importante hoje que o SUS tem que garantir da população é exatamente o acesso. Não adianta nada, eu queria, como você falou, criar um serviço importante lá no Rio de Janeiro, essas ilhas fantásticas de tratamento, e depois ficar a dever nos estados, né? Então, acho que esse entendimento é novo, esse entendimento é importante, ele veio sendo desenhado, não é uma coisa que a gente tem uma ideia imediata, é uma coisa que vem sendo construída ao longo do Sistema Único de Saúde, isso não só na área do câncer, isso vem acontecendo nas outras áreas também. E o câncer, graças a Deus, foi contemplado com essa nova ideia, com o projeto Expande do INCA, e que permitiu a construção do CACOM aqui no Acre. E agora, o ano passado, eles andaram mais ainda. Então, depois que nessa nova concepção, eles se perguntam, por que não chegar lá no centro de saúde? Então, essa é a nossa pergunta, por que não? Lógico, tem que chegar. E é por isso que aqui no Acre nós temos essa proposta da coordenação estadual para estar elaborando um plano para que a gente permita o acesso à população para o tratamento e diagnóstico do câncer. Doutor Denis, nós vamos conversar mais sobre o CACOM no próximo bloco, tudo bem? Tá ok. O I10 da Aldeia faz um breve intervalo.
Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre o Centro de Alta Complexidade em Oncologia, o nosso Hospital do Câncer, com o Dr. Denis Fujimoto. Dr. Denis, o senhor falava no primeiro bloco da necessidade de, nos municípios, também a população ter acesso aos tratamentos elementares de prevenção ao câncer. Eu lhe pergunto, quais custos, se a Secretaria de Saúde tem esses custos para levar esse atendimento até os municípios? Já existe um estudo que possa averiguar isso? Tem. Uma das grandes dificuldades que se tem, né, nos municípios com relação a esse atendimento, primeiro é que a parte de recursos humanos. Não tem enfermeiro suficiente, ainda não tinha médico suficiente, e agora por isso que o concurso que estão acontecendo, esse com certeza vai ajudar muito a resolver essa questão do recursos humanos. Segundo, além dos recursos humanos, é a questão da capacitação. Mas aí o SECOM daqui de Rio Branco, né, através do programa Viva a Mulher, que é a Argentina que coordena isto, eles têm feito todo ano esse curso de capacitação para médico, para ginecologista, para agente de saúde, profissionais de saúde. Então, essa parte eu acredito que ao longo do tempo a gente vai conseguir resolver em todo o estado, para permitir que todos os municípios e todos os centros de saúde pelo menos façam o mínimo. O segundo grande problema é a questão do material, né? Então, o kit de copo histológico, o kit de Papa Nicolau, ele é um kit relativamente barato, mas que, devido a quantitativo populacional, muitas vezes quando algum gestor municipal, local, vai fazer a compra, ele acaba comprando por um preço muito caro, porque o quantitativo é muito pequeno. Então, para um distribuidor lá de São Paulo, para mandar para cá, mandar 5 mil, ele não compensa, ele vai ter que jogar um preço muito caro. E muitas vezes a gente acaba observando um preço até 3, 4 vezes mais caro do que a gente pagaria em São Paulo. Então, esse é um dos entraves. E como a coisa tem que acontecer na forma de licitação, tem que evitar os preços exagerados, tá? Então você acaba dificultando o gestor local para poder estar melhorando isso. Então, a coordenação estadual começou a avaliar isso e nós começamos a entender que tem alguns itens que o Estado teria que abrigar e assumir como responsabilidade para garantir exatamente isso que estava faltando. Então, aí a parte de recursos humanos e o segundo, adquirir os kits. A nossa proposta é que o Estado compre os kits e distribua isso aos serviços, né? Mas, logicamente, eu não vou fazer só isso, eu vou cobrar eficácia, não adianta nada coletar mal feito, então por isso que os cursos paralelamente já estão sendo feitos. A gente adquirir os filmes de mamografia, porque o mamógrafo hoje para um município manter é uma coisa muito cara, então acho que seria uma responsabilidade do Estado e de estar fornecendo filme e tal, para garantir o quê? Eu tendo este custo inicial, que não vai ultrapassar, durante um tratamento de um ano não vai ultrapassar acho que mais de 350 mil reais, eu vou economizar o mais do que isso só em passagens, e fora que eu vou tirar mais da metade desses pacientes que já hoje estão em tratamento para câncer fora do estado, por conta de câncer de mama e câncer de colo de útero, que são cânceres que na verdade não necessitariam estar fazendo esse tratamento, se eu fizesse tratamento preventivo antes. Logicamente, no primeiro ano o investimento inicial é um pouco maior, mas ao longo dos anos, se eu conseguir isso manter todo o ano, e a nossa grande preocupação é fazer com que esse programa não fique só uma coisa de um ano, não é uma coisa para agora. Eu quero que isso aconteça ao longo dos anos. Se um dia daqui a um tempo eu sair da coordenação, mas que independentemente de quem esteja na coordenação, o programa continue e cobrando não só a quantidade, mas a qualidade do atendimento, e a gente também vai estar controlando isto, né? Fazer o controle de qualidade dos laboratórios, capacitar quem tem que capacitar, e está suprindo todas as dificuldades que o município tem, até que o município possa andar com as suas próprias pernas. Doutor Denis, o senhor acredita que se os investimentos continuarem nesse setor, o senhor acredita que em 4 ou 5 anos essa rede já esteja funcionando plenamente? Se esse investimento agora, se começar agora, eu acredito que em menos de um ano a gente já consiga estabelecer a rede. No caso de câncer de mama, ainda vou demorar uns 2 anos, 2 a 3 anos para eu poder sentir os efeitos. Se eu começar a fazer 2, 3 anos seguidos um programa contínuo de prevenção e promoção,
daqui 2, 3 anos eu já vou começar a ter um impacto na prevalência de câncer avançado. Não vou mudar a prevalência, a incidência de casos novos, mas eu vou diminuir a prevalência de casos de câncer avançado. E o câncer de colo de útero é uma coisa mais imediata. Se eu começar agora, esse segundo semestre de 2006, em 2007 eu já vou estar o resultado desse meu trabalho assim, de forma muito imediata. O câncer de colo é uma coisa muito mais fácil de trabalhar. E aí, por isso que a gente está com nossa prioridade nesse primeiro momento, é exatamente trabalhar com esses 2 tipos de câncer. Doutor Denis, qual é a previsão de inauguração do CACOM? Bom, o CACOM a gente está prevendo que seja agora agosto, setembro, está na fase a parte de construção está pronta, né, a parte de refrigeração, a parte elétrica, a gente fez a revisão recentemente, está tudo ok. Está faltando mais agora a parte de instalação dos equipamentos de radioterapia. Então já está numa... É preciso uma estrutura bem sofisticada. Isso, né? Bem sofisticada, são equipamentos caros que tem que ter uma equipe especializada nisso para poder estar instalando. Então está aguardando uma equipe de fora, né, da Argentina, para poder estar vindo fazer a instalação em parceria com a empresa nacional, para poder estar instalando a teliterapia, chamada, e a braquiterapia, né? E com essas 2 formas de tratamento, em termos de tratamento de radioterapia, nós vamos estar completo. Aí vamos poder tratar praticamente tudo com as 2 formas de tratamento. Só que são equipamentos que aí depois que instalar, tiver tudo ok, aí tem que vir a Comissão Nacional de Energia Nuclear para avaliar se realmente todas as instalações estão de acordo. Depois do ok deles, aí desencadeia a importação do núcleo, né, para poder implantar o cobalto, né, que é uma substância radioativa, então tem que ser feita a importação. E aí para poder trazer. E esse trâmite demora um pouquinho. Então, talvez lá para agosto, setembro, a gente talvez já esteja com a construção e com os equipamentos funcionando, né? Doutor Denis, um dos principais gargalos da saúde diz respeito à questão do atendimento. O atendimento aquela relação paciente-enfermeiro, paciente-médico. Em relação especificamente ao problema de câncer, está sendo feito algum tratamento com os profissionais de saúde aqui só para quem vai trabalhar com os pacientes cancerígenos, que exige uma atenção bem especial? Por exemplo, eu lhe perguntaria, o senhor que é médico, um paciente com câncer, quais são as principais carências ali quando ele se vê só no hospital? O que o senhor sente como médico quando se vê diante de uma situação dessa? Um paciente com câncer, na hora que você recebe esse diagnóstico, com certeza a tua vida muda muito, né? A sensação que você tem que você perde o chão, a tua rotina muda, né? E até teus valores começam a mudar e você realmente provoca uma mudança muito grande. E a pessoa com câncer, ela está mais suscetível, mais sensível. Logicamente, é um paciente que tem que ser tratado de uma forma com muito profissionalismo. Tanto que para se escolher profissionais que trabalham com câncer, não é necessário só diploma. Eu acho que tem que ter essa maturidade pessoal, maturidade profissional para poder estar encarando melhor esse paciente com câncer. O paciente com câncer está com medo, chora, é sensível, tem dor. Então a gente precisa estar entendendo isto. Se um profissional for para trabalhar e se não estiver entendendo isso, ele não vai estar apto a tratar câncer. Não adianta ter diploma se ele não estiver entendendo isto, né? Tanto que mas para tratar isto, a medicina criou rotinas para facilitar esse atendimento, que hoje a gente chama de tratamento paliativo. Tá? O que significa isso? Uma boa parte dos casos de câncer são considerados não curáveis do ponto de vista de quimioterapia e radioterapia. Já não adianta mais. Isso. Aí era até essa história, não adianta mais, prognóstico fechado, tal. Hoje, se receber notícia de câncer já é ruim, você receber uma notícia de que o câncer não tem mais jeito, é uma coisa terrível. E se provou ao longo dos anos que é uma pergunta que se faz: quem disse que precisa curar câncer? Por que não dá para se conviver com ele? Né? E nós temos exemplos grandes, importantes, de casos em que eu não preciso curar o câncer. Eu vou acompanhando, dando medicamento e vou controlando a doença. E a pessoa vai morrer de outra coisa.
de velhice, de qualquer outra coisa, e não morre de câncer. Dá para se conviver com o câncer. E se tiver dor, tem como tratar, fazer tratamento adequado, humanizado para tratamento de câncer. Então, a preocupação de que se encaminhassem profissionais para poder ser treinados no INCA. E o mais importante desse treinamento que eu vi, que o foco principal não é questão técnica apenas, é exatamente esse lado de entender que o paciente com câncer precisa desse apoio. Então já tem psicólogo, né? Foi encaminhado os enfermeiros, né? Médicos anestesistas para poder avaliar a parte de dor. Já se implantou esse serviço aqui, quer dizer, a nossa ideia é não vamos esperar o CACOM ser criado, porque hoje já tem pacientes com câncer, né? E que estão sofrendo com isso, tem dor. Então, o pessoal lá, o enfermeiro Fernando, junto com a médica a Virgínia, toda a Virgínia Maia, já lá no SECOM, né, em parceria lá com a equipe do SECOM, com a Rosada, já montado um ambulatório de dor. Então, ambulatório de dor. Ambulatório de dor, que os pacientes vão ser atendidos lá, vão ser avaliados. A doutora está indo junto com o enfermeiro na casa do paciente, muitas vezes, para poder estar dando atendimento, porque às vezes a dor é tão importante que nem consegue se deslocar, então estão indo até lá para poder prestar esse atendimento. E ainda de forma ainda meio não muito organizada, porque está começando a se montar os protocolos, aí nós estamos ainda tendo que cuidar, está faltando aqui, então a gente está correndo atrás para tentar resolver esse problema. Até porque não adianta vir com fórmula pronta de fora, acho que a gente tem que estar conhecendo nossos problemas locais, porque não adianta nada fazer um projeto nacional, isso já se descobriu que isso não adianta, cada estado tem que estar procurando alternativas, resolver o seu problema no local. Então é isso que nós estamos fazendo, vamos botar a mão na massa logo, chega de fazer tantos projetos, botar a mão na massa, entender logo os problemas, dificuldades e já começar a resolver um a um, por paciente, para então com o tempo a gente montar um serviço bem personalizado, bem para o ar, bem dentro das nossas dificuldades, que acho que isso é mais importante. Então isso já está sendo feito. Então, e aí treinamento também para alguns médicos para poder estar tratando desses pacientes, que antigamente chamava terminal e que hoje a gente usa tratamento paliativo. Por quê? Porque o tratamento paliativo, o paciente consegue conviver com câncer, vive durante um longo período, 10, 15, 20 anos, e aí você vai falar para mim, mas Denis, vale a pena? Você ainda está com câncer ali, por exemplo, câncer no intestino, às vezes fazer uma colostomia, uma coisa desagradável, viver 10 anos? Eu acho que sim. E até porque a medicina, pode ser que hoje não tenha cura, mas daqui uma semana... Viver sempre vale a pena. Sempre que uma semana o cientista, eu sempre falo para meus pacientes, tem um cientista maluco que descobre o câncer e a gente vivenciou muito isso, né? Eu vou falar de experiência da minha parte, da leucemia mieloide crônica. Há uns anos atrás, um paciente em São Paulo que a gente tinha dito para ele, aí a família não quis, achou que não ia valer a pena, resolveu não tratar. Porque na época não tinha cura, realmente era só o tratamento com medicamentos para controlar a doença. 6 meses depois ele voltou num estado muito pior, mas porque eu tinha ouvido uma notícia de que já se estava fazendo cura com um transplante de medula óssea, né? E a família veio desesperada atrás, mas já estava numa fase avançada e ele infelizmente perdeu a oportunidade de ser submetido a um transplante de medula óssea. Então assim, desistir nunca é bom, é sempre estar insistindo bastante pela vida, batalhar isso pela vida. E outra coisa, você vê, hoje a leucemia mieloide crônica, além do transplante, já inventaram até um comprimidinho que você toma em casa e cura a leucemia. Em alguns casos, ele vai curar em casa, tomando 2 comprimidos em casa. Durante 3, 4 meses ele cura a leucemia, ele consegue modificar a mutação genética que o paciente sofreu que desenvolveu essa doença. Então, a medicina está caminhando para um tal ponto que daqui a mais alguns anos nós não vamos mais ter quimioterapia, nós vamos ter tratamento personalizado. Para cada tipo de câncer vai ter um tratamento. E se acredita que daqui a uns 20 anos eu vou ter um tratamento pessoal. Então, a minha leucemia é um pouco diferente da leucemia do outro. Então, vai ter um remédio desenvolvido especialmente para a minha doença. Então, eles estão caminhando para isso. Então, acho que vale a pena sempre insistir, porque a medicina está nesse projeto Genoma, estão correndo atrás e a gente, cada ano, vem vindo novas grandes novidades e que tem mudado bastante o curso e a história do câncer. Então, ou seja, por mais que digam que o câncer não tem jeito, acho que pelo menos um tratamento paliativo sempre vale a pena, porque você vai
se tiver 1 ano, se Deus permitir 1 ano, 2 anos de vida, que seja nesse 1, 2 anos com uma qualidade, sem dor, sem sofrimento, que ele possa aproveitar nesse tempo que Deus der para ele. Então, acho que essa é a filosofia que a gente quer implantar aqui, que ela já está implantada, né? Essa é uma coisa que não vem do Ministério, essa coisa que o próprio Estado, né? Os próprios profissionais já pensam dessa forma, eles estão só, então, praticando isso cada dia mais. Espero que com o tempo toda essa filosofia e todo esse atendimento, daqui em pouco tempo a gente já possa estar dizendo para você numa próxima entrevista, então a gente já conseguiu fazer tudo isso, graças a Deus. Essa é uma mensagem que nós com certeza esperamos ouvir. Dr. Denis, agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, então. Obrigado pelo convite e pelo apoio aí de vocês. Obrigado também. Bom, e depois dessa avaliação a respeito do Centro de Alta Complexidade de Oncologia no Acre, nós nos despedimos contando com a sua atenção e com a sua audiência no próximo encontro. Obrigado, até lá.